exercita a tolerância construtiva para que a tarefa não se escravize a perturbações. Em casa, guarda o entendimento fraterno, a fim de que a sombra não te algeme o espírito ao desespero. Onde estiveres e onde fores, lembra-te do perdão incondicional, para que o auxílio dos outros te assegure paz à vida. É indispensável que a compreensão reine hoje entre nós, para que amanhã não estejamos encarcerados na rede das trevas. A morte não é libertação pura e simples. Desencarnar-se a alma do corpo não é exonerar-se dos sentimentos que lhe são próprios. Muitos conduzem consigo, além túmulo, uma taça de fel envenenado com que aniquilam os melhores sonhos dos que ficaram na terra. E muitos dos que ficam na terra conservam consigo no coração um vaso de fogo vivo, com que destroem as melhores esperanças dos que demandam o cinzento portal do mundo. Não procures para a tua alma o inferno invisível do ódio. Acomoda-te com o adversário ainda hoje, procurando entendê-lo e servi-lo, para que amanhã não te matricules em aflitivas contendas com forças ocultas. Transferir a reconciliação para o caminho da morte é atormentar o caminho da própria vida. Desculpa sempre, reconhecendo que não prescindimos da paciência alheia. Nem sempre somos nós a vítima real, de vez que, por atitudes imanifestas, induzimos o próximo a agir contra nós, convertendo-nos ante os tribunais da justiça divina em autores intelectuais dos delitos que passamos a lamentar indebitamente diante dos outros. Toda intolerância é violência, toda dureza espiritual é crueldade. Quase sempre a crítica é corrosiva do bem, tanto quanto a acusação habitualmente é um chicote de brasas. E sabendo que encontraremos na estrada a projeção de nós mesmos, conservemos o perdão por defensor de nossa liberdade, ajudando agora para que não sejamos desajustados depois. Essa mensagem então é do Emmanuel, do livro Trevo de Ideias, psicografia do Chico Xavier. Então vamos lá, meus amigos. Aqueles que quiserem, puderem, vamos fechar nossos olhos. Vamos aproveitar esse momento de estudo. Mas um momento também que temos para nos conectarmos com nós mesmos, com Deus, nosso Pai, com a ajuda do nosso querido Mestre Jesus, que se encontra entre nós, manifesta na natureza que nos rodeia, o canto dos pássaros, o barulho das cigarras, as batidas do nosso coração, o olhar sincero, amigo e amoroso, o bom dia que recebemos e que damos. Que essa manhã seja coroada de bênçãos, de entendimento, trazendo paz, serenidade para os nossos corações, mas principalmente para o nosso espírito, para que saiamos daqui esclarecidos, consolados e refeitos para continuar a luta que nos espera no nosso dia a dia, na nossa caminhada, onde quer que estejamos, com os próximos que estejam próximos a nós. E assim, é com muita alegria nos nossos corações
vamos iniciar os trabalhos de hoje, convidando a todos a orar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, livra-nos de todo mal, pois tu é o reino, o poder e a glória. Que assim seja, graças a Deus. Vamos lá, Marcos? Bom dia, queridos irmãos, Deus nos abençoe, nos ampare e nossos corações estejam abertos para receber nesse instante os refúgios divinos que estão nos abraçando, que possamos levar para casa, aquele ambiente em que nós convivemos. Nós estamos no capítulo 10, que é Lei de Justiça, Amor e Caridade, e que está contemplado nas leis morais. Que lá no Livro dos Espíritos também nós temos uma parte, que é a parte 3 do Livro dos Espíritos, também fala das leis morais, lei de liberdade, lei de trabalho, lei de preservação, e tudo isso junto desemboca no conjunto da lei de amor. E a lei de amor, ela nos traz todos os ensinamentos relacionados à nossa convivência com o próximo e na nossa relação com Deus. Isso aí aqui do meu minutinho. E o amor, quando se fala, nós temos um ponto crucial. O amor em movimento se chama caridade. Quando nós falamos de caridade, questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos Espíritos, eu vou ler porque eu não sei de cor, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Os Espíritos nos dizem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. E hoje nós vamos falar de uma dessas partes, que é o perdão. E o perdão das ofensas é uma, digamos assim, depois falar de Pedro, né? E lá atrás, Pedro perguntou a Jesus sobre o perdão, vamos falar, ele falava que o perdão é uma das coisas mais difíceis que nós temos na nossa existência. Mas vamos entender o que é o perdão, então. O perdão, segundo o Evangelho, tem a mesma característica, a mesma definição que está no Espiritismo. É um fundamento, é uma concessão indefinida de oportunidades para que o ofensor se arrependa e que o ofendido se libere do mal. Ou seja, nós temos aqui uma reciprocidade. Quando alguém está perdoando, aquele que ofendeu tem a possibilidade, a condição de se arrepender da sua atitude, enquanto aquele que foi ofendido possa se entender com o próximo e se recompor. Por quê? Porque o perdão muitas vezes nos deixa marcas que nós levamos muito tempo, levamos inclusive por vidas. E aí nós vemos lá em Pedro, que está lá em Mateus, uma discussão que estava tendo entre os discípulos, e Pedro era muito exigente com algumas questões. Ele chegou para Jesus e perguntou: Jesus, quantas vezes nós devemos perdoar o inimigo, aquele que está nos ofendendo? 7 vezes? E Jesus respondeu: não, seriam 70 vezes 7 vezes. Na minha conta dá 490, não sei se de vocês é igual, né? Cada ofensa.
Não são 479 vezes a nossa existência, mas para cada ofensa, 490 vezes. Isso não acaba nunca, graças a Deus, né? Porque nós vivemos o tempo inteiro, a todo momento, passando por situações em que nós somos ofendidos ou nos sentimos ofendidos. São duas coisas distintas. E aí nós temos aquele processo assim, nós podemos enganar o mundo, ludibriar as pessoas, escondermos nas aparências, mas jamais nós conseguiremos enganar a nossa consciência. Questão 681 do Livro dos Espíritos. Aonde está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência. E o que é a lei de Deus? A lei de Deus define claramente tudo que é certo e tudo que é errado. O que nós devemos e o que nós precisamos efetivamente fazer. Está na nossa consciência. Nós já somos criados com essa lei divina. Ou seja, ninguém pode, abre aspas, alegar que não conhece, né? Mas a gente esquece. Quando nós reencarnamos, nós ficamos com a nossa mente embotada. Nós temos aqui o nosso inconsciente, e esse nosso inconsciente, ele está no nosso campo espiritual. Então nós desencarnamos e ele está lá em campo espiritual, ele está conosco. Nós encarnamos, ele vem conosco. E nós ficamos com ele na nossa existência. Mas ele está ali, como o próprio nome diz, na nossa consciência, está escondidinho. O que está claro para nós enquanto nós estamos encarnados é a nossa consciência. E essa consciência ela está muito ligada ao meu instante, ao meu momento. O meu inconsciente está guardado. Eu não me recordo muito claramente. Mas neles estão gravados os acontecimentos do meu passado, tudo que eu fiz de bom e de ruim, tudo que eu fiz de certo e de errado, os meus merecimentos, tudo aquilo que eu fiz e que eu mereci, tudo aquilo que eu aprendi, está guardado ali. As relações que eu tive, com quem, quando, como, mas nós não lembramos claramente disso tudo. Mas tem uma coisa muito interessante. Apesar de nós não lembrarmos, o nosso inconsciente está tão presente que nós agimos automaticamente em função dele. Muitas vezes, coisas que nós fazemos, que nós falamos, que nós, forma que nós agimos, nós falamos assim, eu fiz isso, mas eu não tinha consciência do que eu estava fazendo. Agir inconscientemente. Por que isso? Porque aquilo já fazia parte de nós, estava guardado em nós. As nossas experiências do passado, elas estão guardadas em nós. Em um determinado momento em que nós estamos as nossas experiências presentes, com as relações que nós vivemos, com as pessoas com as quais nós lidamos, tem uma oportunidade em que inconscientemente nós colocamos para fora uma determinada atitude. Ela pode ser uma atitude boa, pode ser uma atitude ruim. E normalmente, face à nossa evolução, no processo ao qual nós estamos, grande parte do que nós falamos, do que nós fazemos, das nossas ações, não são muito boas. Nós agimos inconscientemente em função de coisas do passado, mas de uma forma nem sempre boa. Então, nós, sem querer, na maioria das vezes, nós ofendemos as pessoas, nós machucamos as pessoas, porque nós inconscientemente agimos com algo que está dentro do nosso coração. E ele está ligado aqui na minha ação presente. Como nós não conseguimos deixar o nosso passado muito claramente, quer dizer, aqueles que conviveram conosco no passado, eles voltam a conviver conosco para que nós possamos reatar os nossos laços de amor, de amizade, para que no nosso processo evolutivo nós cresçamos juntos e aprendamos a lidar com as nossas dificuldades, com as nossas imperfeições, para sermos pessoas melhores. Então nada está por acaso na nossa existência, porque a lei de Deus, ela nos coloca frente às nossas dificuldades para que a gente cresça com elas.
E quando nós temos esses problemas relacionados às nossas relações, é para que nós aprendamos a renovar o nosso pensamento, os nossos sentimentos, para poder tirar aquelas coisas desagradáveis que estão no nosso passado e transformar em coisas boas. Mas vejam só, isso é um exercício diário, às vezes bem difícil, porque nas convivências que nós temos, nós somos, abre aspas, ofendidos e ofendemos. Só que para corrigir isso, a gente tem que agir com a nossa consciência. Porque para poder mudar o meu inconsciente, que nós temos um especialista, eu preciso estar consciente. Se eu sei que a minha ação ela pode ser automática, antes de deixar que ela aconteça, eu tenho que parar, pensar de que forma eu vou agir em função daquela situação. Se na minha consciência está a lei de Deus, eu sei o que é certo e sei o que é errado. Então é tudo uma questão de escolha. Eu tenho a possibilidade de escolher como agir em relação ao próximo. Mas muitas vezes nós deixamos que esse inconsciente, nossos atavismos, haja. Então, primeiro, para poder não ofender alguém, eu preciso estar consciente do que eu estou fazendo e agir de uma forma que eu não precise machucar. Porque se assim eu fizer, eu estou causando uma dificuldade na minha relação. Pode se trazer até um trauma que poderá ser levado para encarnações futuras. Então, o perdão, ele faz parte deste processo. Quando nós somos ofendidos, o que é uma ofensa então? Ofensa é uma injúria, um agravo, um ultraje, uma afronta, um dano, uma lesão. Ela pode ser física, ela pode ser moral, ela pode ser através das palavras, pode ser através das ações. E ela está muito ligada ao nosso processo evolutivo. Porque nos dizem os espíritos que o espírito que é consciente, que ele é mais espiritualizado, que ele já tem uma ideia do processo em que ele se encontra, ele não se envolve, e aqui tem um termo interessante, em picuinhas. Alguém está me chamando a atenção por alguma coisa, eu vou ficar ofendido por causa disso. Eu passei ali e ele falou que eu sou feio. Mas, gente, se eu sou feio, qual o problema? Ele está certo. Se eu não sou feio, qual o problema? Ele está errado. Mas a gente se ofende por uma coisa muito pequena, muito banal, né? E muitas vezes a gente tem que considerar também a tal da semântica das palavras. Porque muitas vezes existe uma má compreensão do que alguém está falando e uma interpretação diferente daquilo que alguém disse. E eu vou contar uma história muito pequenininha. Quando eu estudava em colégio de ensino médio, eu tinha um professor de inglês que ele era poliglota. Ele falava 7 idiomas. E ele dava aula de inglês para a gente. E ele era fluente, inclusive, em russo. Olha que coisa. Certo dia ele parou a aula de inglês e começou a ofender a turma toda em russo. Falou mal das nossas mães, dos nossos tios, falou dos nossos pais, falou mal de toda a nossa família em russo. Alguém se ofendeu? Ninguém ficou ofendido. Por quê? Não entendeu. Entrou por aqui, saiu por ali, não fez diferença nenhuma do que ele havia falado. E ele falou assim: vocês não entenderam, então vocês não se perturbaram. E nós caímos nessa questão aqui. Porque muitas vezes nós não somos, abre aspas aqui, tá, gente, ofendidos. Nós é que nos ofendemos. Às vezes as pessoas não têm nem a intenção de nos machucar, de nos magoar, mas tem uma coisinha pequenininha na nossa vida chamada orgulho, vaidade, egoísmo, que nós não podemos alguém ouvir alguma coisa sobre nós que nós não gostamos, que nós ficamos ofendidos.
Nós nos ofendemos à toa por coisas tão simples. Imagina alguém assim, por exemplo, alguém está desempregado, fala assim, vai trabalhar. Pô, o cara pode se ofender por causa disso? Às vezes nosso estado de espírito, dependendo do momento em que nós estamos, nosso estado emotivo, nossa situação financeira, nosso estresse, imagine em casa, né? Eu chego cansado, estressado, alguém fala mais alto comigo, eu fico extremamente perturbado. Mas lembrem-se daquilo que falou o Emmanuel. Ele falou o seguinte: muitas vezes a culpa não é do outro, nós colocamos no outro a possibilidade de ele nos ofender. A responsabilidade não é nem dele, nós colocamos nele isso daí, nós fazemos com que ele possa vir agir, entre aspas, contra nós, porque nós estamos num estado de espírito tão belicoso. Isso está muito comum hoje, né? Nas reuniões mediúnicas, por exemplo, os nossos instrutores falam: olha, muito cuidado com o que vocês pensam, porque a energia que está no ar é uma energia belicosa, é uma energia muito pesada. Então, quando eu elevo o meu pensamento, eu reduzo a minha necessidade de estar ligado a essas energias pesadas. Quando eu reduzo o meu pensamento, as minhas energias se unem a essas energias pesadas. Então, qualquer coisa que acontece, eu sofro uma influência, mas porque eu deixei que isso acontecesse. Eu busquei essa energia que está no ar, ao invés de fazer com que ela fique longe de mim, eu trago ela para mim. Então, eu tenho comigo aqui, qualquer coisinha estarei me ofendendo. Qualquer pessoa que olha feio para mim, eu já fico ofendido, já fico nervoso. Talvez eu não tinha nem intenção de me ofender, mas eu fico absolutamente desnecessário. Nas nossas relações mais próximas, isso é mais comum, né? Os nossos patrões, manda fazer um trabalho, eu não gostei da forma como ele falou, mas ele é meu chefe. Às vezes ele tem sabe Deus o que está acontecendo na vida dele, o que ocorreu, fica em casa, e nós ficamos facilmente ofendidos com o que os outros nos colocam. Mas e o que acontece? Eu fui ofendido, eu passei por uma situação em que alguém me incomodou bastante. O que precisa fazer? Perdoar, né? Perdoar o que os outros fizeram para conosco. Mas a pergunta é: perdoar é esquecer? Perdoar é esquecer? Falar a verdade, não. Perdoar é independente de esquecer. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, são coisas distintas. Até porque, vejam só, nós temos a nossa memória, e na nossa memória está guardado todos os fatos que nós passamos dessa existência, fica o nosso consciente, e das existências anteriores, que é o nosso inconsciente. E esses fatos são todos registrados. E nós não temos que necessariamente esquecer o fato de perdoar, esquecer o mal que nós sofremos, ou o agravo que foi sofrido. O que a gente precisa é diluir a mágoa com a qual nós criamos dentro de nós, em função daquela ofensa que nós recebemos. A mágoa, a raiva, a ira, o ressentimento que gerou em nós em função daquilo. Porque se nós, digamos assim, eu esqueci a sua ofensa, mas ainda continuamos com raiva, quando a gente vê aquela pessoa, a gente tem um pensamento negativo para ela, a gente não perdoou e muito menos esqueceu. Isso é superficial, é ilusório. Nós estamos nos iludindo com a nossa atitude de dizer assim: não, está perdoado. Perdoar é efetivamente deixar de lado a dor que nos causou a ação de alguém que nos magoou. Olhar para aquela pessoa com piedade. O Francisco Xavier falava que todos nós somos pessoas que fazemos coisas erradas o tempo inteiro. O tempo que ele falava assim: todos nós somos criminosos. Alguns são pegos em flagrante. Então todos nós passamos o tempo inteiro fazendo alguma coisa errada. Às vezes ofendemos alguém que está perto de nós sem querer, e queremos que aquela pessoa nos perdoe. Queremos que aquela pessoa com a qual nós estamos lidando
deixe de sofrer por conta disso e que nos perdoe. E nós? Por que nós também não queremos isso? Por que nós não fazemos isso? Então, o que nós precisamos é exatamente deixar de lado a mágoa, a dor, o ressentimento, que muitas vezes a gente fica acumulando aquilo, né? A gente fica guardando aquilo no nosso coração. Isso às vezes vai para outras existências. E se nós formos para existências futuras com esse pensamento, Emmanuel também nos disse aqui, vai ficar muito mais difícil. Reconciliar com o vosso inimigo enquanto estáis a caminho com ele. Ficará muito mais fácil. Às vezes é muito complicado a gente lidar com isso, mas é absolutamente necessário. E esse processo ele é muito benéfico, porque ele vai gerar uma energia, isso é interessante, é uma energia que troca o pensamento infeliz por um pensamento feliz. Nós tiramos a ferida, a dor, a mágoa, e corrigimos esse processo dentro de nós, deixando aquele sofrimento que nos causou dor, e passamos a pensar que agora eu vou estar melhor por conta de eu ter usado a minha energia para perdoar o próximo. Então, o perdão não é muito para o outro, é para nós. Porque assim, eu perdoo você de coração e deixa as coisas passarem. O tempo a gente vai eliminando devagarzinho. Mas então, por que é tão difícil perdoar? Alguém já pensou nisso? Por que é tão difícil perdoar? Porque nós somos orgulhosos, porque nós somos egoístas, nós somos imperfeitos ainda. E nós temos uma dificuldade enorme de nos colocar no lugar do outro e entender, às vezes, por que é que alguém agiu dessa forma comigo. Muitas vezes nós damos razão, né? Mas por que que essa pessoa agiu dessa forma comigo? Essa empatia é interessante para que a gente possa se conscientizar do que o outro está fazendo e por que o outro está fazendo. Se eu me coloco no lugar dele e falo assim, talvez a responsabilidade do que ele fez é minha, não dele. Ele só agiu inconscientemente no processo de defesa, por conta das nossas imperfeições, que todos nós ainda somos, e que acabou por agir, de certa forma, me magoando. Mas se eu não me magoo, tudo que ele fizer em relação a mim não vai me machucar. Ou seja, o perdão só está relacionado àquilo que me machuca. Se eu não me machuco, não tem por que eu estar perdoando, porque eu não me sinto ofendido. Então, se eu entendo que o outro que está na minha frente, que fez alguma coisa que poderia estar me desagradando, eu entendo que ele é, como eu, imperfeito, tem dificuldades nas relações, não teve intenção de me machucar, fica muito mais fácil de nós entendermos e perdoarmos. Mas como nós somos imperfeitos, fica difícil para a gente fazer isso. Aí nós caímos de novo lá atrás, mudar as nossas energias, mudar os nossos pensamentos, para mudar os nossos sentimentos, e a mudança dos nossos sentimentos está melhorando as nossas relações, e nessas relações nós vamos aceitando que o outro pode me machucar, sem que eu me ofenda. E nós nos comunicamos com mais facilidade, com mais tranquilidade, com mais paciência, porque nós tiramos dentro de nós aquela questão que está relacionada ao outro. Apesar de nós termos boas intenções, ainda tem aquela história assim, né? Eu me iludi com aquela pessoa. Nossa Senhora, como é que pôde acontecer isso? Mas vejam bem, como é que nós nos iludimos com alguém? Nós nos iludimos quando nós criamos uma expectativa de que alguém é aquilo que eu queria que fosse. E às vezes não é assim. Nós criamos essa expectativa. Se nós entendermos que o outro é tão frágil quanto eu vou perceber que ele é imperfeito. E quando eu crio uma expectativa sobre alguém e essa pessoa não atende a minha expectativa que eu criei, eu fico chateado, eu fico magoado. E assim, quando eu começo a conhecer as pessoas e vejo de que elas são diferentes daquilo que eu criei, eu me perturbo, eu me incomodo. Isso dá muito nos relacionamentos, né, amorosos. A gente começa, eu não sei nem como é que funciona mais hoje, porque
Se namora ainda hoje, é só ficar, aquela coisa fica, né? É rápido e tal. Mas quando a gente começa a se relacionar com alguém, a gente cria uma aura daquilo que a gente deseja que aquela pessoa seja, ou que aquela pessoa tenha. Quando nós começamos a conhecer aquela pessoa, nós vemos que não é exatamente aquilo que nós buscávamos. Aí os relacionamentos muitas vezes se encerram, acabam. E nós ficamos, poxa vida, eu pensava que ela era, e não era. Ou seja, nós criamos uma expectativa em relação às pessoas que necessariamente elas não eram. Mas nós não aprendemos a lidar com essas dificuldades da relação. E aí nós nos magoamos por conta de que alguém fez alguma coisa conosco. E aí nós precisamos voltar à necessidade do perdão. Perdoar para que a nossa relação volte a ter paz. E um outro tipo de perdão, qual que é? É nós nos auto-perdoarmos. Porque perdoar o outro é uma questão. Ele me ofendeu, ela me ofendeu, me machucou, então eu tenho que perdoar aquele que me ofendeu. E o auto-perdão? Como é que lida com isso? Como é que funciona? Muitas vezes nós nos auto-agredimos. Alguém já pensou nisso? Nós temos experiências que são relacionadas de vidas anteriores e que eu obrigatoriamente tenho que passar. E essas experiências às vezes são sofridas para mim. E eu preciso entender que eu, enquanto espírito imperfeito, tenho dificuldades que eu não consigo lidar. As minhas dificuldades para comigo mesmo. Eu não aceito, por exemplo, que eu sou orgulhoso. Eu não aceito que eu sou egoísta. Se eu não aceito isso, as minhas ações estão voltadas para o processo de transformar a minha vida em cara orgulhoso. A partir do momento em que eu entendo que eu tenho isso, eu falo assim, não, pera lá, eu preciso mudar isso. E aí eu caio na necessidade de entender como eu sou, perdoar as minhas ações para comigo, para que eu possa me transformar numa pessoa melhor para com o outro. E no processo de auto-perdão, a gente precisa se autoavaliar, se entender como é que eu sou. É parar e pensar. Santo Agostinho, né? Que ele fazia muito isso. O que eu fiz hoje de errado? E por que é que eu fiz isso de errado? Para que amanhã eu não faça isso de novo, eu tenho que corrigir. E muitas dessas questões eu identifico que o que eu fiz de errado é porque eu sou, sim, imperfeito. E aceitar isso é se perdoar. A gente não ficar se cobrando uma perfeição que nós ainda não temos, porque nós sofremos por conta disso. Então, o auto-perdão é o processo inicial para nós aprendermos de que forma lidar com a nossa evolução e na relação com o próximo. E assim a gente não se pune, porque nós somos seres frágeis. E nessa fragilidade nós sofremos. Então nós temos a perdão ao próximo, o perdão conosco e o perdão que é o maior de todos, o mais maravilhoso, que é o perdão de Deus, que é infinito. Como é que ele lida com isso? Toda encarnação que nós passamos é Deus dizendo assim, você está perdoado, vai começar tudo de novo. Você está perdoado, vai começar tudo de novo. Mas esse perdão de Deus, ele não fala isso para a gente, né? Está onde? Na nossa consciência. Quando ele nos dá a oportunidade de nós reiniciar, ele está falando, olha, estamos startando e vamos começar de novo. E as pessoas com as quais você esteve em convivências passadas estarão de volta contigo para que você possa reiniciar o processo de amar o próximo. Benevolência, indulgência e perdão. É a essência da caridade na nossa vida. Espero que tenha ajudado em alguma coisa e vamos refletir sobre isso, sobre esse processo na nossa vida atual, que sabe melhorar para as próximas. Deus nos abençoe e está na hora do nosso Pai.